Ok. Então, boa noite a todos. Nós vamos aqui iniciar o nosso MED na Rede. Fazemos esse último encontro do nosso ano aqui, né? É um prazer enorme encontrá-los aqui, mesmo que virtualmente. Né? A gente, esse ano, não conseguimos tantos encontros com essa questão de estarmos meio que online, meio que presencial, mas estamos aqui com mais uma atividade da nossa divisão e falo em nome meu como diretor, Lília, vice-diretora, do Floriano como nosso tesoureiro e dos colegas, todos da divisão. E queria agradecer muito a professora Lídia Moreira Lima por aceitar nosso convite, né? E nos dar a alegria de estar aqui conosco para esse webinar. Tá? Então, vou aqui fazer a vez aqui como apresentar a professora Lídia. A professora Lídia é professora titular do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, farmacêutica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em Química pela Universidade também Federal do Rio de Janeiro, na especialização em Química Medicinal. Tem um pós-doutorado em Química Medicinal pela Universidade de Navarra, em Pamplona, Espanha. Atua intensamente na SBQ atualmente, né? Está como nossa diretora financeira, né? Da nossa sociedade. E eu agradeço imensamente, Lídia, você por aceitar nosso convite, por nos dar essa alegria. E gostaria também de deixar aqui que nós apoiamos com isso um pouquinho da Mulheres da Ciência, né? Que a SBQ está com essa ação, e não foi por acaso que escolhemos o seu nome, sim, para também ter esse apoio e a gente tentar mostrar que nossas mulheres também estão super aí atuantes e proporcionando uma ciência de excelente qualidade. A palavra é sua, Lídia. Muito obrigado mais uma vez. Bem, Gustavo, muitíssimo obrigada assim, pelo convite, Floriano, Lília. É sempre um prazer assim, participar e também, obviamente, estar participando como personagem principal numa apresentação que vamos dizer, dirigida e coordenada pela Divisão de Química Medicinal da SBQ, que eu vi ser criada, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por essa divisão. E também acho que vai ser um prazer enorme estar falando no meio de colegas de alguns alunos que são do laboratório e do professor Eliezer, que está aqui prestigiando a gente também, que é um prazer enorme, né? Eu acho que para todos nós tê-lo aqui conosco nesse momento, né? Então, assim, eu vou tentar fazer uma apresentação, meu estilo é sempre mais formal, então, por mais que eu diga que vou fazer informal, certamente eu não vou conseguir, mas se alguém quiser interromper, a gente não precisa seguir aquele formalismo clássico, né, de conferência, pode interromper para perguntar se assim o Gustavo, que está organizando, achar que é possível, mas eu vou colocar aqui o meu cronômetro para tentar não passar assim dos 40, 45 minutos, que eu sei que é exaustivo essa hora. E eu preciso colocar, porque professor, à medida que ele vai pegando anos de estrada, ele vai ficando cada vez mais prolixo, né? E aí, quando a gente não se cuida, a gente fala, e o que era para ser 40 minutos vira 1h40 e assim por diante, né? Então, por favor, assim, me dê algumas dicas de que o tempo está passando, tá? Então, deixa eu colocar aqui para projetar a minha apresentação. Eu escolhi um tema propositalmente hoje para falar com vocês, que é um assunto que eu acho que, no contexto da nossa divisão científica, da nossa divisão de química medicinal, é muito pouco explorado ainda. Eu diria que o metabolismo de fármacos, no contexto da química medicinal, ele está definido como sendo uma meta da química medicinal, se a gente olhar a definição clássica de química medicinal da IUPAC, mas são muito poucos os grupos que, de fato, se dedicam ao estudo do metabolismo. Então, por isso eu resolvi trazer essa temática para a gente discutir aqui hoje conjuntamente, tá? Então, eu vou, obviamente, usar esses minutinhos para falar um pouquinho sobre como o metabolismo ele ajuda e pode, eventualmente, guiar o processo de descoberta de fármacos,
e, obviamente, que ao falar sobre esse tema, eu vou trazer a nossa experiência sobre o assunto, ou seja, como o nosso laboratório lá na UFRJ, que é o LASB, vem tratando desse tema internamente. E no finalzinho eu vou mostrar um slide de como que esse conhecimento acumulado no contexto do nosso laboratório tem sido aplicado para resolver problemas ou demandas no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, que é coordenado pelo professor Eliezer Barreiro, que nos honra aqui com a sua presença. Bem, embora eu esteja falando aqui para vários químicos medicinais, né, eu só vou contextualizar a cadeia de inovação em fármacos e medicamentos, porque muitas vezes a gente acaba se confundindo o que é a fase de descoberta, o que é a fase de desenvolvimento, e eu gosto sempre de deixar muito claro que o químico medicinal, de modo geral, ele trabalha aqui nessa partezinha aqui que está marcada nesses tons de azul mais escuro até o roxo, que é a parte especificamente de descoberta, né? Então, voltando um pouquinho atrás, quando a gente está falando em inovação em fármacos, a gente tem que entender que esse processo, de forma didática, ele é classificado em duas grandes fases. A fase chamada de descoberta, que engloba atividades que vão desde a identificação do alvo terapêutico até a validação desse alvo, a identificação do HIT, a promoção do HIT ao lead, a etapa que eu diria que é o grande calcanhar de Aquiles, a mais difícil, que é a otimização do composto protótipo, para que então se possa fazer a seleção do candidato pré-clínico. Quando essa seleção é feita, a gente inicia então o que a gente chama de fase de descoberta, que é considerada a fase que envolve o desenvolvimento clínico, né, e o desenvolvimento clínico propriamente dito, né, que está bastante em voga em função da Covid, ele se tornou, né, assim, bastante popular, discussões sobre o desenvolvimento clínico, tá? Só que é importante a gente lembrar que quando a gente fala de desenvolvimento pré-clínico, ele, na verdade, ele tem força no contexto da cadeia de inovação em fármacos e medicamentos, quando ele vem a partir de uma seleção de um candidato, né, que é um candidato robusto, né, um candidato a fármaco que está, de fato, otimizado. Mas mesmo que essa situação opere, a gente deve levar em consideração que na nossa realidade no laboratório, eu vou voltar aqui para enfatizar que, como eu havia comentado logo no início, o nosso papel como químico medicinal, ele basicamente está balizado aqui dentro desses 4 quadrantes, né? A identificação do composto HIT, a promoção ao lead, né, que é o protótipo, e a otimização do protótipo, para que haja, então, a seleção do candidato. E claro que dentro dessa baliza existem várias atividades de pesquisas correlatas e envolvidas, que vão desde a etapa de planejamento, seja ela utilizando estratégias baseadas na estrutura, ou no ligante, ou em fragment-based drug design, não interessa, na síntese, nos ensaios biológicos, está tudo aqui dentro, né? Aqui o importante é o conceito do ponto final, onde é que você quer chegar, tá? Então, essa seleção do candidato, que é, vamos dizer assim, a nossa maior meta como químicos medicinais, ela, na verdade, é feita no contexto do trabalho realizado na academia, utilizando ou pautada em estudos pré-clínicos que são considerados exploratórios. E por que eu estou querendo deixar isso claro aqui? Porque eu contextualizei no slide anterior que a fase de desenvolvimento ela é dividida em desenvolvimento inicial, que envolve o que engloba os estudos pré-clínicos ou não clínicos, como alguns autores mais modernos gostam de usar esse termo, e os ensaios de desenvolvimento clínicos propriamente ditos, né, que seria a fase 1, fase 2 e fase 3. E aí, por que eu estou enfatizando isso? Porque para que eu selecione um candidato, obrigatoriamente eu tenho que ter feito estudos pré-clínicos. Mas esse estudo pré-clínico que a gente faz anterior à seleção do candidato não é considerado fase de desenvolvimento, é ainda considerado a fase de descoberta, porque ele, na realidade, é feito de forma exploratória, ou seja, sem usar condições de laboratório certificados, tá? Então, esse é o primeiro aspecto aqui que eu gostaria de deixar claro. E, obviamente, que nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada para se identificar um novo candidato a fármaco, que, obviamente, não é nada trivial, uma pergunta que sempre surge é como a gente define um bom candidato a fármaco?
E óbvio que um bom candidato a fármaco, ele tem que se mostrar naqueles estudos pré-clínicos exploratórios que ele tem eficácia e que ele tem segurança. Né? Então, para que ele tenha eficácia, obviamente que a gente vai ter que demonstrar por uma série de experimentos que ele tem potência, afinidade e, eventualmente, dependendo do que se quer, seletividade para um alvo específico. E depois a gente vai demonstrar a segurança dessas substâncias. A questão é que nós, como químicos medicinais, a gente normalmente tem o hábito de achar que a eficácia per si, ela explica tudo, quando, na verdade, a gente deveria entender que a eficácia, ela, quando a gente imagina ela no animal, em vivo, independente da espécie animal, ela vai ser fruto da farmacocinética, que normalmente a gente negligencia do ponto de vista da química medicinal. Né? E que esse tema escolhido na fala hoje, metabolismo, ele vai tangenciar exatamente essa questão. Quero só mostrar aqui que existe dentro da cadeia de inovação em fármacos e medicamentos um jargão que é consenso, tanto na indústria como na academia, que é muito importante que a gente decida balizas do go no go, né? Que tipos de moléculas eu realmente aposto e continuo utilizando, que tipos de moléculas eu desisto imediatamente. E há também, de uma maneira geral, estabelecido por várias diretrizes e trabalhos, como esse que eu cito aqui de 2015, o que seriam os ensaios mínimos necessários que a gente deve fazer ainda in vitro para que a gente possa assegurar um pré-clínico, mesmo que exploratório, com maior chance de sucesso. Mas, voltando ao ponto inicial que eu queria destacar, a eficácia é uma obsessão do químico medicinal, mas o que é necessário é que a gente perceba, e aí, peraí, que eu acho que ele parou de passar, deixa eu passar assim, que a gente perceba que quando a gente fala de um candidato, né, a fármaco com características ideais, a gente precisa entender que essas características são, na verdade, provenientes do somatório de propriedades físico-químicas que essa estrutura deve ter. Né? Então, a gente sabe que duas propriedades que são super importantes para uma molécula ter um potencial de fármaco é que ela deva ter uma característica que a gente chama de hidrolipídica ideal. Né? Então, conhecer a solubilidade aquosa da molécula e a sua lipofilicidade é um fator extremamente importante e trabalhar para ajustar essas propriedades que, em tese, aparentam ser antagônicas é fundamental. E para que uma molécula finalmente consiga ter propriedades hidrolipídicas ideais, ela deve ter um balanço de propriedades ou de características físico-químicas que também são ditas ideais. Então, para isso, a gente deve estudar, obviamente, levar sempre em consideração a massa molecular, a constante de ionização, a área de superfície polar, propriedades do tipo ligados de grupos, presença, né, melhor dizendo, de grupos que doam, retiram de elétrons, e é baseado nisso que surgiram as regras que hoje nós, químicos medicinais, gostamos muito de citar e de usar, como a regra de Lipinski, né, de Weber e assim por diante, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que tanto a lipofilicidade como a solubilidade são influenciados basicamente pelas mesmas propriedades. Então, encontrar esse equilíbrio é importante. Mas o que a gente deve também lembrar é que qualquer molécula que seja ativa, e a atividade nesse contexto, pensando na parada final dessa jornada, que é o fármaco, ela só se coloca importante quando a gente entende que a molécula é capaz de alcançar um objetivo terapêutico, tá? E a gente deve lembrar que um objetivo terapêutico para um fármaco, ele só é alcançado quando o fármaco atinge uma concentração adequada no sítio ativo para o qual ele foi planejado. Só que para que esse fármaco, ele, na verdade, chegue, né, numa concentração adequada ao sítio, ou seja, ao seu alvo molecular, ele precisa antes, né, passar por uma série de transformações que são, na verdade, induzidas pelo nosso organismo diretamente na molécula do fármaco. Né? Então, voltando um pouquinho, se a gente recapitular com um exemplo, se eu faço uso do acetil salicílico, né, para uma febre ou para uma dor de cabeça,
eu tenho que entender que aquela dose que eu estou administrando daquele medicamento, né, ela vai permitir com que o princípio ativo, que é o fármaco, chegue a uma determinada concentração no plasma. E essa concentração, que nunca é equivalente 100% àquela que foi administrada, ela, na verdade, vai ser ditada ou comandada pelas chamadas propriedades farmacocinéticas, né, que seria a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, tá? Essa concentração plasmática, em uma maneira geral, do ponto de vista da farmacologia, a gente tende a pressupor que, uma vez que a dose esteja, que o fármaco tem uma concentração estável no plasma, essa concentração será semelhante no sítio de ação, ou seja, na biofase, tá? De novo, isso vai ser uma etapa que vai depender das propriedades farmacocinéticas. E onde eu quero chegar com isso? Quero chegar para deixar claro para vocês que, se a concentração no alvo é uma condição sine qua non para a resposta clínica, ou seja, para o objetivo terapêutico, então essa concentração, ela na verdade vai ser sempre determinada em vivo pelos parâmetros farmacocinéticos. Então, quando eu me limito num projeto de pesquisa a trabalhar o efeito da substância do ponto de vista apenas da farmacodinâmica, eu estou esquecendo que eu posso encontrar uma molécula extremamente potente em modelos in vitro, seja ele qual for, dos mais simples aos mais complexos, e, eventualmente, ao extrapolar o efeito dessa substância in vitro para in vivo, deparar com uma substância inativa, simplesmente porque a molécula não conseguiu alcançar, em concentrações adequadas, o seu sítio de ação. Então, isso tudo para mostrar para vocês que a fase da farmacocinética, definida lá como absorção, distribuição, metabolismo e excreção, é fundamental no contexto de qualquer projeto de pesquisa relacionado à descoberta de novos fármacos. E, particularmente, dentre essas características, essas propriedades farmacocinéticas, a que eu vou me deter hoje a discutir com vocês é o metabolismo de fármacos. O metabolismo, embora eu tenha citado uma referência relativamente antiga, mas é uma revisão importante, ele é considerado um processo super-chave do ponto de vista do processo de descoberta de fármacos, porque o estudo do metabolismo ou o comportamento metabólico de uma determinada substância bioativa, ela vai influenciar a biodisponibilidade, a meia-vida e a depuração daquela substância. Ela pode, na verdade, promover alterações da atividade farmacológica da substância-alvo. Frequentemente, a gente tem o metabolismo sendo responsável pelo efeito tóxico de substâncias ativas. E nós temos ainda o metabolismo guiando ou sendo responsável por interações do tipo fármaco-fármaco, né, ou medicamentosas, como a gente costuma chamar. Tá? Então, o metabolismo hoje é considerado uma propriedade essencial e que deve ser, né, como condição sine qua non, investigada em projetos que visam a descoberta de fármacos. Obviamente que a gente poderia trazer aqui várias definições para o que é metabolismo. Eu coloquei uma das mais simples aqui, mas a gente entende como sendo metabolismo de fármacos uma série de transformações químicas que ocorrem na estrutura de uma molécula original, e essas transformações químicas, né, elas são catalisadas por enzimas que, do ponto de vista didático, são englobados em enzimas de fase 1 e enzimas de fase 2, tá? Obviamente que a gente sabe que o principal órgão metabolizador é o fígado, mas está longe de ser o único. Ocorre metabolismo em todos os órgãos, a pele, por exemplo, muitas vezes a gente esquece que o medicamento tópico também é metabolizado para uso tópico na pele, porque a pele tem várias enzimas metabólicas, tá? Então, em linhas gerais, é deixar claro isso. O metabolismo é um conjunto de reações enzimáticas que transformam uma molécula, né, que eu vou chamar aqui de fármaco, em um metabólito. E a intenção original dessa transformação, do ponto de vista físico-químico, é transformar algo que era hidrofóbico em hidrofílico, tá? Então, em linhas gerais, as propriedades físico-químicas do metabólito é frequentemente diferente do fármaco original. Então, enquanto o fármaco original tem o maior log de P e maior log de D e menor PSA, no caso do metabólito, a gente vai ter o inverso, essas propriedades invertidas, melhor dizendo, tá? Claro que
isso é história bonita. Metabolismo de fármacos é muito mais complexo do que isso, porque essa transformação química induzida por uma enzima, ela pode gerar um metabólito que é inativo, que é o que a gente espera, mas ela também pode gerar um metabólito ativo, e quando a gente diz metabólito ativo, aqui abre duas outras possibilidades. Metabólito ativo no sentido de que o próprio metabólito tem atividade ou no alvo que o fármaco tinha, o alvo original, ou ele pode ter atividades off-target, né, em outros alvos diferentes daquele alvo primário que o fármaco atuava. E abre uma outra possibilidade, que essa sim é a mais problemática, quando o metabolismo acaba induzindo a geração de um metabólito ativo eletrofílico, que nesse caso é sempre sinônimo de metabólito tóxico, e isso resulta, né, a gente tem vários exemplos, eu vou mostrar no último slide, de fármacos que foram proscritos em função da geração de metabólitos tóxicos. Claro que esse tema, a mim, é muito grato, eu adoro o tema de metabolismo, quem me acompanha sabe disso muito bem, e eu não vou fazer uma aula, então eu vou interromper essa parte introdutória aqui, aqueles que tiverem maior curiosidade ou maior interesse em se aprofundar sobre esse tema. Nós temos a Escola de Verão, que acontece anualmente, as inscrições estão abertas, ano que vem ela vai ser realizada no período de 23 a 27 de janeiro, e, como sempre acontece, a gente tem regularmente a oferta do curso de metabolismo de fármacos durante a escola. Como é que o estudo do metabolismo de fármacos acontece? É um pouquinho nesse contexto que eu vou trazer os meus resultados para vocês. Óbvio que acho que a maioria sabe que a gente tem 3 abordagens para estudar metabolismo. A gente pode fazer uma abordagem totalmente em sílico, e aí, nesse contexto, a gente pode ter ferramentas diferentes, olhares diferentes. A gente pode fazer esse estudo em sílico utilizando, por exemplo, técnicas que são muito comuns ao planejamento de fármacos, como o QSAR, o docking, ou a gente pode, por exemplo, utilizar softwares que são clássicos específicos para metabolismo, como o Volsurf, o Metasite, tá? Mas, em linhas gerais, os especialistas sempre dizem que há uma baixíssima correlação entre o que é predito e o que é extrapolado para humanos. Existe também a possibilidade da gente fazer o estudo vivo, obviamente que todo candidato selecionado ele precisa passar pelo estudo de metabolismo em vivo, utilizando normalmente mais de uma espécie animal. Então, tem aqui citado as espécies mais usadas, que seria o beagle, né, animais pequenos como roedores, tá? Camundongos e tal, e obviamente que também é etapa sine qua non o estudo de metabolismo em humanos durante a fase de desenvolvimento clínico, particularmente durante a fase 1, quando a gente estabelece em humanos exatamente as propriedades farmacocinéticas, e a partir delas a gente vai saber qual é a dose ideal para ser utilizada, qual é a frequência de utilização daquela substância, etc. Mas o que nos interessa, no contexto dessa apresentação, é a abordagem do estudo do metabolismo in vitro. Para estudar metabolismo in vitro, a gente pode, na verdade, abrir mão de várias biomatrizes, tá? Essas biomatrizes que são utilizadas, elas incluem desde a célula do hepatócito isolado até subfrações de fígado, né, de diferentes espécies, como é o caso do microsoma, que pode ser hepático, pode ser intestinal, a fração citossólica, a fração S9. É possível usar as próprias enzimas do citocromo recombinante. Mais recentemente, existem também estudos mostrando a utilidade de linhagens celulares, como a EPG2 e a EPRG, em estudos de metabolismo de fármacos. Então, uma vez que a gente decida qual vai ser a nossa biomatriz, é importante que a gente entenda que há a possibilidade de usá-las para gerar uma série de resultados, né, ou de informações, que incluem desde a estabilidade metabólica de uma determinada molécula, com a caracterização devida do som, né, que é o citio-labio-metabolismo. A partir desses estudos é possível determinar a meia-vida, a clearance intrínseca, ou seja, a depuração, a taxa de extração hepática. É possível também determinar quais são as enzimas envolvidas no processo.
identificar se uma substância-alvo tem capacidade de funcionar como substrato inibidor de citocromo e também a capacidade de formação de adultos com a glutationa, e nesse caso específico, esse experimento é sempre utilizado como marcador de toxicidade. Nos últimos 10 anos, a gente se reorganizou para ter a capacidade de fazer esses ensaios, então eu trago aqui algumas fotos apenas do setor de bioanálises do laboratório. Então, hoje a gente usa um pouco dessa infraestrutura, que certamente não é a top de linha, não é um PLC, mas é uma estrutura bastante funcional para que a gente possa realizar esses estudos, conforme os resultados que eu vou mostrar para vocês aqui, a partir desse momento. Então, em linhas gerais, eu considero aqui a terceira parte da minha apresentação. Eu vou mostrar aqui como é que a gente vem aplicando o estudo do metabolismo no contexto das demandas do laboratório. Obviamente, eu vou tratar esse assunto de forma sintética, então eu peço que aqueles que queiram perguntar fiquem bastante à vontade de fazê-lo, tá? E aí, depois, durante a pergunta, eu posso eventualmente detalhar mais alguma coisa. O LASB, todo mundo sabe que, notoriamente, é um laboratório de química medicinal e, como tal, a gente apregoa, né, o desenho dos compostos baseado ou na estratégia de Structure-Based Drug Design ou, muitas vezes, na estratégia de Ligand-Based Drug Design. A partir dessa estratégia, a gente automaticamente vai eu vou até voltar um pouquinho para seguir a ordem do slide e não necessariamente ficar falando que vocês vão ter dificuldade, né, se eu não seguir a ordem, de ver acompanhar o meu raciocínio com o que está escrito aqui. Então, só para fins didáticos, eu vou recapitular dizendo que, se vocês lembrarem aquele primeiro slide lá da cadeia de inovação, que eu mostrei, né, estava escrito lá que a fase de descoberta ela começa com a identificação de um alvo. Na verdade, ela começa com a identificação da necessidade médica não atendida. Então, o nosso trabalho no LASB, acho que em qualquer laboratório de química medicinal, é sempre isso. A gente começa definindo qual a doença que eu quero desenvolver um novo fármaco para ela, né? Depois disso, a gente imediatamente busca qual é o melhor alvo potencial para que eu cumpra essa missão de desenvolver um fármaco que vai combater, ou vai tratar, ou vai curar aquela doença específica. Então, um exemplo que eu trouxe aqui nesse slide para vocês, a doença-alvo seria a asma. A proteína que nós escolhemos como sendo a proteína-alvo é a fosfodiesterase 4. Com base nessa proteína que tem a sua estrutura tridimensional conhecida, a gente aplicou a estratégia do SBDD, realizamos estudos de docking molecular. A partir desses estudos foram propostos alguns inibidores, né, que, na verdade, seria ideal dizer que foram propostos alguns ligantes dessa enzima. Esses ligantes propostos foram sintetizados, em seguida houve a confirmação da atividade na fosfodiesterase a partir de ensaios enzimáticos, e depois desses ensaios a gente chegou à identificação de um composto lead que depois foi otimizado. Tá? Então, essa é a sequência lógica que a gente adota em todos os projetos. Aqui eu mostro alguns exemplos, tá? Simplesmente do nosso composto lead, identificado a partir dessa estratégia aqui desse fluxograma, que é o LASB 448. É possível a gente observar aqui na tabela que o 448 ele tem uma potência em inibir a fosfodiesterase 4, que é relativamente muito próxima ao Rolipram, que foi utilizado como padrão, o que significa dizer que a gente pode sim dizer que houve um acerto e que nós identificamos uma substância que talvez a gente pudesse aqui discutir se isso, neste momento, só com esse dado apresentado, seria um hit ou lead. Mas a opção de escolher aqui como lead é porque, além desses resultados in vitro, a gente tem resultados que mostram a atividade antiasmática dessa substância em modelos da doença, né? Ou seja, onde a prova de conceito já foi estabelecida. Fato é que esse resultado era curioso, mas ele surge no momento anterior à implementação dos estudos de metabolismo no próprio laboratório. E nos intrigava o fato de que o LASB 448 ele era ativo dependendo da via de administração que era escolhida, né? Então, obviamente, que isso já antecipava algum problema farmacocinético,
E quando nós estabelecemos o estudo do metabolismo no laboratório, a gente escolheu inicialmente iniciar por essa substância, né, por esse protótipo 448. Esses estudos aqui mostrados foram feitos em microsomas de fígado de rato. Aqui eu trago os cromatogramas, só para a gente entender aqui um cromatograma no tempo zero, em que a gente vê a substância que está sendo estudada, que é o 448, e esse é o meu padrão interno, que a gente usa para que o experimento seja quantificado, e esse sinal, esse que vocês estão vendo aqui, na verdade, corresponde a resíduos de matriz biológica, tá? À medida que a gente co-incuba, então esses experimentos com microsomas são sempre feitos na ausência do cofator, e entende-se por cofator, tá? Uma espécie geradora de NADPH, então é um sistema de NADPH in vitro, e isso é importantíssimo, porque o microsoma, per si, as enzimas oxidativas, elas não estão funcionais. Elas só tornam-se funcionais quando há a adição do cofator, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Que no tempo zero não acontece nada, então significa dizer que a gente está naquele momento que você tem 100% da sua substância. 120 minutos sem cofator também não aconteceu nada, então isso significa dizer para a gente que a molécula não sofre nenhuma reação metabólica com as enzimas que estão funcionais em microsoma na ausência de cofator, como, por exemplo, hidrolases. Então, a gente descarta que essa substância esteja sendo hidrolisada, por exemplo. Quando a gente adiciona o cofator em 120 minutos, o padrão é totalmente diferente, né? A gente percebe aqui nitidamente o consumo do 448 e o aparecimento aqui de dois novos sinais, que são denominados como M1, de metabólito 1, e M2 de metabólito 2, que está caindo aqui praticamente dentro da matriz, do resíduo de matriz biológica. Então, nesse tipo de estudo, a gente segue para fazer a segunda pergunta, que é que tipo de complexo enzimático está realizando essa transformação metabólica, uma vez que o dado anterior mostrou que se o metabolismo só acontece na de pH dependente, isso significa dizer que é um metabolismo oxidativo. E essa matriz biológica só tem dois complexos enzimáticos possíveis, né, para oxidação: as CYPs e a flavina monoxigenase. Então, a gente automaticamente refaz os experimentos na presença de inibidores seletivos de CYP, de inibidor seletivo do que seria a flavina monoxigenase, e conforme a gente está vendo aqui nesse gráfico, apenas a coincubação com cetoconazol impactou na metabolização do 448. Então, esse dado mostra para a gente que o metabolismo oxidativo do 448 depende de citocromo. Em seguida, como protocolo padrão, a gente passa, então, para fazer os ensaios de cinética, de metabolização, na presença de inibidores seletivos de cada uma das isoformas de citocromo. CYP1A2, 3A4, assim sucessivamente. O que a gente está vendo nitidamente aqui é que, à medida que a gente aumenta o inibidor, tá, a concentração do inibidor, a gente interfere de forma significativa, né, ou a gente, com o metabolismo do 448, ou seja, aumenta a concentração do inibidor, aumenta a concentração aumenta a inibição no metabolismo. Então, esses dados mostram que o 448, seu metabolismo oxidativo, depende dessas três enzimas, a CYP3A4, a CYP1A2 e a CYP2C19. Né? Então, isso permite caracterizar. Obviamente que, em seguida, a gente tem que saber quem é M1 e M2. Então, essa caracterização é feita acoplando, né, as análises ao espectrômetro de massa. Então, a gente faz análise MS-MS. Nesse caso específico aqui, o M1, ele foi classificado como sendo, caracterizado, melhor dizendo, como sendo produto de dealquilação dessa subunidade aqui, tá? Desse catecol. E aí, óbvio, que a gente não conseguiu saber por massa, a gente não tem como saber qual dos dois regizômeros estavam sendo formados aqui, mas isso foi conseguido e publicado nessa revista graças à colaboração com a professora Luzineide, que está presente aí, que nos auxiliou com o espectro, com a ressonância magnética desse metabólito. Aqui, no caso específico do M2, a gente tem um produto que é de dealquilação da subunidade metileno dioxila. Então, isso significa dizer que os dois sítios lábios ao metabolismo do 448 seria exatamente a subunidade benzodioxola e esse éter de catecol que está mostrado aqui. Né?
O problema, nesse caso, é que o LASB 448 tem essa subunidade como sendo uma unidade farmacofórica, o que dificulta mudar ali. Mas essa informação foi extremamente útil para que a gente pudesse iniciar uma campanha de otimização do composto LID, modificando exatamente a subunidade benzodioxolo. Quero só destacar que é possível também, e nós realizamos isso, a determinação da meia-vida, e para nossa surpresa, considerando que 448 era um composto que já tinha resultados de ensaios em vivo, mostrando atividade em modelos de asma, que ele tinha uma meia-vida de apenas 16 minutos, e isso levou à hipótese de que o resultado em vivo possa também decorrer da presença de um metabólito ativo. Mesmo o protocolo experimental a gente aplicou várias vezes, nesse caso aqui apenas para um contexto já de uma outra aplicação biológica, para o tratamento de diabetes. Nesse contexto, a gente tem um projeto bastante promissor no laboratório, inclusive com uma patente concedida em 2020, né, que descreve esses derivados sulfonilhidrazônicos com atividade anti-hipoglicêmica, né, vamos dizer assim, ou anti-hiperglicêmica, talvez seja o termo mais correto. Mas o que nos motivou a estudar o metabolismo desses derivados foi uma questão bastante interessante. Os dois compostos selecionados como sendo mais promissores nessa patente, o 1773 e o 1774, diferem entre si, do ponto de vista estrutural, pela alquilação desse nitrogênio, né? Então, é um homólogo, o 1774 é um homólogo do 1773. Acontece que, em 2011, três professores que fazem parte da nossa divisão, e são bem conhecidos, o professor Elias, o professor Arthur e o professor Mansur, descreveram esse artigo, que é muito citado no Chemical Reviews, exatamente tentando relatar e discutir o impacto da metilação na química medicinal. Obviamente que no contexto desse trabalho tudo foi muito discutido em termos de acilhidrazonas, a gente agora estava com um par de sulfonilhidrazonas, e nos ocorreu de que seria interessante, porque a literatura carecia desse tipo de discussão, de perceber se a metilação, né, a homologação através da N-metilação, poderia suscitar em alterações do perfil metabólico desse par de compostos, 1773 e 1774. Isso ficou ainda mais fortalecido, né, esse pensamento e esse desejo de ter essa resposta a partir de um outro resultado que foi publicado por nós em conjunto com o professor Furlan, da Universidade do FABC. O Furlan, ele conseguiu, como está determinado aqui, né, estabelecer a forma cristalina, e tem os dados aqui morfológicos comparativos do 1773 e do 1774. Nitidamente, a gente vê que a presença aqui do derivado metilado faz com que a rede cristalina seja mais desorganizada, e isso impacta nas propriedades, né, que a gente chama de farmacêuticas da molécula, e se impacta nas propriedades farmacêuticas, impacta nas propriedades farmacocinéticas, principalmente no que tange a questão da solubilidade e da absorção da molécula. Então, esses experimentos mostram, a gente pode ver aqui, tá, o que seria o perfil de dissolução comparativa, em vermelho do 1774, em preto do 1773, e a gente está vendo que a metilação leva a uma substância que consegue sofrer dissolução muito mais rápido, ou seja, ela é muito mais solúvel em água. Por que isso acontece? Porque exatamente essa presença da metila leva a um empacotamento cristalino que é menos organizado, facilitando, portanto, a retirada da substância do estado sólido e a sua, vamos dizer assim, a sua adesão ao estado líquido. Aí nós, pautados nessa pergunta, investigamos, obviamente, esses resultados foram publicados bem recente, esse ano, em 2022, e a partir desse par que, na verdade, suscitou a nossa pergunta, a gente estudou também o 1771 e 1773, né? Então, os dois pares aqui, na verdade, dois não alquilados com os dois alquilados. Fizemos uma série de estudo metabólico, de estabilidade química, de permeabilidade e estudos de modelagem molecular. Então, eu vou passar rápido aqui, porque algumas coisas são repetitivas, mas eu queria só mostrar que, começando com os derivados que tem o éster, nós vimos que a estabilidade metabólica em plasma e a estabilidade metabólica em microsomas era muito parecida, né? E a substância era altamente lábil, tá?
Claro que isso já dava um indicativo de que o grupo lábio na molécula era o éster. Por que eu digo isso? Porque vocês estão vendo aqui que no plasma, principalmente plasma de rato, ele é muito enriquecido em carboxilesterases, né? E a gente vê aqui que você tem uma substância que é recuperada praticamente 2% depois de 60 minutos, tá? Então, quer dizer, ela é totalmente metabolizada, em outras palavras. E quando a gente compara a estabilidade microsoma em cofator e não cofator, ele é igual. Se é igual, significa dizer que não é um metabolismo oxidativo. Então, a gente confirmou isso repetindo o experimento na presença de um inibidor seletivo e irreversível de carboxilesterase, que é o bis-paranitofenilfosfato, e a gente vê nitidamente que há um comprometimento, até impedindo 100% da metabolização dessa substância, quando se coloca o inibidor da carboxilesterase. Isso acontece tanto no caso do 1774 quanto do 1773. Curiosamente, a gente, então, foi determinar qual era o metabólito, que ele já suspeitava que era a carboxilesterase, o único grupo que estava metabolizando era aqui. Então, a gente caracterizou o metabólito, confirmou que, de fato, a hidrólise estava acontecendo aqui, especificamente em M1, isso com o derivado não alquilado. Quando a gente começou a estudar o LASB 1774, a gente se surpreendeu porque o resultado passou a ser diferente. No anterior, a gente só tinha metabolismo hidrolítico, no caso do 1774, a gente tinha mais de um metabólito sendo formado, né? Um metabólito hidrolítico e um metabólito novo, que foi chamado de M2. Então, obviamente, que a gente partiu para entender quem era M2. M2 tinha duas hipóteses que a gente estava aventando, a hipótese de uma reação de N-demetilação ou uma reação de O-demetilação. Para excluir a N-demetilação, basta a gente lembrar o seguinte, que se essa é a minha molécula original, e se o microsoma está, através das suas enzimas, promovendo a N-demetilação, o 1774 vai voltar a ser o 1773. Então, nós repetimos o experimento fazendo enriquecimento no cromatograma do próprio 1773, que está aqui mostrado como B, e a gente vê nitidamente que não há coalescência entre o sinal do M2 e do que seria o 1773. Então, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que M2 não é o produto N-dealquilado. Né? Então, isso fortaleceu a ideia de que o metabolismo estava acontecendo por O-demetilação, isso também foi confirmado aqui por espectrometria de massas. Aí, óbvio que, sendo o éster bastante lábil, a gente mudou para o derivado ciano, realizamos mesmo estudos, eu vou tentar passar aqui um pouquinho mais rápido para vocês, mas o que eu quero mostrar aqui? Que nesse caso, de novo, o metilado ele tem um padrão bastante misto de metabolismo, agora, nesse caso, 3 metabólitos formados, M2 e M3. Esses 3 metabólitos foram identificados, estudados como possibilidades. A gente teria aqui as O-dealquilações, a N-dealquilação e também a possibilidade de hidroxilação nessa posição vinílica. Mas nós vimos nitidamente aqui que essa possibilidade vinílica não se confirmou por massas, porque isso deveria levar ao acréscimo de 16 unidades atômicas no espectro de massa, o que não foi observado, então isso foi descartado. A hipótese de N-dealquilação também foi descartada, porque se N-dealquilasse, a gente ia ter que formar essa molécula aqui de baixo, que é o 1771, e como semelhante ao caso anterior, a gente vê que não há sobreposição entre 1771 e nenhum dos sinais correspondentes a M1, M2 ou M3. Então, só nos restou a hipótese de que esse grupo era o que, de fato, estava sendo metabolizado também, e M1 e M2 foi proposto como sendo produto de monodealquilação, e M3 o produto né, vamos dizer assim, o bis-dealquilação. Claro que não é possível, por massas, dizer se M1 é o produto de dealquilação na metoxila impara, ou se M2 é o de meta. Né? Então, esses regisômeros aqui ficam sem ter esse detalhe relativamente esclarecido desse ponto de vista. Quando a gente partiu, isso aqui eu vou passar mais rápido só para mostrar para vocês que a gente comprovou que esse metabolismo oxidativo ele dependia de citocromos e não de flavina monoxigenase. Tá? Depois também conseguimos ver que, nesse caso, para essa molécula, as duas isoformas de CYP que participavam no metabolismo eram a CYP2C19 e a 1-adult.
Mas, no caso especificamente do estudo do 1771, que é o derivado não metilado, esse dado foi muito intrigante. Porque o que a gente observa? Mesmo depois de 24 horas de incubação com microsoma, o 1771 ele é totalmente consumido, então a gente vê aqui que ele desaparece, mas não há no cromatograma o aparecimento de nenhum sinal novo. Então, isso significa dizer que ele está interagindo com a enzima, né, mas ele não está formando metabólitos. Então, foi a primeira indicativo de que, quiçá, a gente estivesse tratando, né, o LASB 1771 estivesse funcionando não como um substrato de CYP, mas, nesse caso específico, como um inibidor dessas enzimas. Então, nós estudamos essa proposta do ponto de vista da modelagem molecular. Então, esses estudos de docking mostram, comparativamente, o modo de interação do 1771 e do 1772 com a enzima, nesse caso, com a CYP2C19. E o que a gente vê nitidamente é que o modo de interação é completamente diferente. No caso do derivado metilado, a gente tem aqui com o ferro do M, tá, uma aproximação da própria metoxila, que é o grupo que experimentalmente, de fato, é o soft spot, né, nesse caso do 1772. Já no caso do 1771, a gente tem a nitrila apontando aqui para o ferro, e a gente acha que, por coordenação, essa ligação pode estar, de alguma forma, funcionando ou promovendo uma inibição reversível do citocromo, e isso justificaria o porquê que a gente tem consumo, mas a gente não tem a geração de metabólitos. Aí, óbvio que vocês viram, no caso aqui à frente, que nós tínhamos dois ésteres extremamente lábeis, né, que era o 1774 e 1773, né, que são esses dois aqui, 1773 e 1774. Aí nós nos propusemos a identificar qual seria a estabilidade metabólica de vários compostos que estavam sendo desenvolvidos no laboratório, que já eram fruto também de um pedido de patente, para atividade anti-inflamatória, com foco no alvo molecular, que é uma quinase, uma treonina serina quinase, que é a P38. Nós tínhamos só ésteres metílicos e éster etílicos, e a gente decidiu comparar a estabilidade desses compostos. Veja que curioso, a gente tem aqui compostos com estabilidade plasmática muito diferenciada, e isso acho que é um exemplo legal, porque a gente sempre parte do pressuposto que a presença de éster traz labilidade. A gente viu isso no caso dos compostos para diabetes, mas isso não se confirmou no caso desses compostos que são planejados para o tratamento da artrite, à exceção do 998 e do 1497. Então, isso claramente mostrou para a gente que há um requisito estrutural aqui que faz com que o composto seja mais ou menos lábios carboxilesterados. E nesse caso particular, quando há a presença desse nitrogênio, ou seja, quando a gente tem um anel nitrogenado, que permite todas essas formas tautoméricas que estão mostradas aqui, a substância passa a ter labilidade do ponto de vista do metabolismo hidrolítico muito maior do que quando o nitrogênio não está presente, tá? Então, só se vocês, a gente voltar para cá, vocês vão ver nitidamente isso. Se eu comparo, por exemplo, o 1497 com o 1496, então veja que o 1497 tem 45 minutos de tempo de meia-vida, enquanto o 1496 tem 522 minutos. Então, é uma diferença muito significativa. Uma outra característica intrigante aqui é que, quando a gente compara, por exemplo, 1495 com 1496, os dois, né, só a fenila aqui, então não tem o heterocíclico, embora esse tenha benzodioxola, aqui é o éster metílico, aqui é o éster etílico. E, nitidamente, os dados mostravam para a gente, tá, que a presença do éster, do tamanho do éster, influenciava de forma significativa na labilidade, tá? Mesmo quando a gente compara o 998 e o 1497, tá? Então, isso nos levou àquela ideia de que o químico, né, eu vou dizer assim, o químico orgânico, ele adora sempre a tentar fazer extrapolações do que ele conhece de reatividade química num contexto de projetos de química medicinal. E eu ouvia de vários colegas dizer que era óbvio que um éster metílico ele tem que ser lábil, porque quando ele sofre uma hidrólise, né, principalmente uma hidrólise básica, ele é um bom grupo de saída. E isso me causava um certo desconforto, porque a gente estava comparando um fenômeno químico com um fenômeno enzimático.
Então, nós nos propusemos a fazer um estudo sistemático da hidrólise de ésteres comparativa, do ponto de vista enzimático com o ponto de vista da hidrólise química, utilizando aqui uma série de ésteres modelos. Esse trabalho também foi publicado esse ano. E só para vocês, eu vou passar assim também rápido, só para chegar no resultado principal. Então, a gente pegou todos esses ésteres e comparamos a meia-vida, né, portanto, a estabilidade metabólica em microsoma de fígado de rato, em plasma de fígado de rato, versus a hidrólise alcalina. Tá? E o que a gente encontrou foi muito interessante. Tá? De uma maneira geral, e eu vou só chamar a atenção para isso, o éster, quando a gente tem a presença da metila, ou seja, quando eu tenho um éster, que é um benzoato de metila, ele é muito mais estável metabolicamente do que quando é a etila. Né? Então, quanto maior o tamanho, significa dizer que menos lábio, não, mais lábio ele é o metabolismo, ou seja, menor a meia-vida. Isso era muito curioso porque assim estava na contramão daquela proposta de quando a gente estuda reatividade química por hidrólise básica. Então, essa ideia de que a gente pode extrapolar o que a gente conhece como fenômeno químico naquilo que é biológico não é tão verdadeiro assim. Porque a gente deve lembrar que, para que a hidrólise aconteça do ponto de vista enzimático, a primeira coisa que deve acontecer é a afinidade do substrato pela enzima que vai metabolizar, tá? Então, imediatamente, a gente tentou ver se esse indício que estava acontecendo de forma muito sistemática nos nossos dados, que o metil tinha sempre uma meia-vida maior do que o etil, se reproduzia na estrutura de fármacos, ou se era só um artefato de moléculas que nós escolhemos como template. E aí nós pegamos a benzocaína, que é um fármaco, né, mas é um éster etílico, fizemos a transesterificação para obter o homólogo inferior, que é o éster metílico. Escolhemos também o flumazenil, que é, de novo, um éster etílico. Também realizamos a transesterificação e chegamos ao seu éster metílico. E aí comparamos a meia-vida da benzocaína com o seu éster metílico, do flumazenil com o seu éster metílico, os dados estão mostrados aqui. E se vocês olharem, de fato, isso vai ser repetido. Tá? Quando a gente olha a metilbenzocaína comparada com a benzocaína, de novo a gente vê que a presença do éster etílico, tá? Ela, na verdade, a gente está falando aqui do fumacil, tá? Ele leva a uma maior labilidade metabólica. Então, do ponto de vista de hidrólise carboxilsterase dependente, o éster etílico é mais lábil do que o éster metílico. E isso permitiu que a gente concluísse que, se eu uso o éster do ponto de vista de um potencial grupo farmacofórico, é mais interessante que eu planeje um éster metílico. Mas se eu, eventualmente, quero explorar o éster como sendo um grupo que vai me levar a um profármaco, é mais interessante que eu adote o éster etílico com um éster ainda maior, que foi estudado também dentro do nosso trabalho publicado. Isso tem uma explicação em termos de modelagem molecular, foi visto pelo professor Maurício, que vocês conhecem da Rural, que quanto maior o tamanho do R, tá, mais estável é o complexo formado entre o substrato e a enzima, portanto, mais fácil aconteceria a catálise enzimática. Tá? Então, essa foi a proposta. E aí, chegando bem assim no penúltimo slide que eu queria falar para vocês, é o seguinte, eu vou mostrar nesse finalzinho como é que a gente está agora, no contexto do nosso laboratório, endereçando essa questão do metabolismo para guiar o planejamento de fármacos e para guiar especificamente a etapa de otimização do composto protótipo. Claro que quem acompanha essa literatura sabe muito bem que a indústria, num projeto, quando ela está focada ou na etapa de transformação do hit ao lead, ou na etapa de otimização do protótipo, que ela abre mão do que a gente chama de plataformas de DMPK, que é Drug Metabolism and Pharmacokinetic, na qual você precisa estudar in vitro e estabelecer as propriedades metabólicas e farmacocinéticas da sua molécula,
para dentro daquele conjunto de compostos que você está preparando, você conseguir finalmente selecionar aquele que teriam as propriedades mais adequadas e conjugar essas propriedades adequadas com efeitos farmacodinâmicos ou propriedades farmacodinâmicas também adequadas, né? Então, isso aumenta a chance de acerto à frente. Então, quando a gente fala em estabelecer estudos do tipo DMPK, e isso tem sido apoiado, desenvolvido em âmbito do contexto do INCT, coordenado pelo Eliese, a gente implementou no contexto do laboratório uma série de experimentos que permitam a gente determinar desde a solubilidade termodinâmica e cinética, até estabelecer a meia-vida e a clearance, utilizando biomatrizes, como o microsoma, por exemplo, e aí microsoma tanto intestinal quanto microsoma de fígado, a ligação a proteínas plasmáticas, a fração de absorvida pelo método de Pampa e, inclusive, a determinação da biodisponibilidade teórica in vitro. Então, nesse slide, eu quero mostrar para vocês como a gente aplicou essa plataforma no contexto de um projeto do INCT, que, por fins, né, por razões de confidencialidade, eu não vou mostrar a estrutura, mas que tem como doença-alvo a leishmaniose. Então, eu mostro aqui alguns dados que a gente obteve com esse composto, com esse código fictício, Inofar 736. Então, a gente estabeleceu dentro dessa plataforma, a gente conseguiu determinar a meia-vida comparativa dessa molécula na presença de microsoma de fígado de rato com o NADPH, ou seja, com o cofator e na ausência de cofator, a depuração da substância, a clearance aparente. Então, isso, por exemplo, mostra para a gente que essa molécula ela tem uma baixíssima clearance, o que significa dizer que ela tem uma estabilidade metabólica altíssima, o que é uma vantagem quando a gente pensa que está planejando um antiparasitário, porque lembrando que a leishmaniose acomete pessoas menos favorecidas, é sempre vantajoso para a adesão ao tratamento quando a gente propõe um esquema terapêutico de uma única administração do fármaco ao dia. Então, esse é um resultado bastante positivo. A gente viu também a estabilidade agora em microsoma de intestino de ratos. Então, a gente vê nitidamente que a clearance continua sendo baixa, então, confirmando de novo essa estabilidade metabólica dessa substância. A gente determinou a solubilidade, nesse caso está sendo mostrada aqui a solubilidade termodinâmica em diferentes pHs, tá? E a gente vê que a substância ela tem uma solubilidade que aumenta com a diminuição do pH. Interessantemente, a gente também viu, determinou experimentalmente, né, a fração absorvida, utilizando a técnica do Pampa, TGI, e está mostrada aqui, a aplicação desse experimento gerou um resultado mostrando que essa molécula-alvo tinha 58,38% de absorção pela membrana que simula o trato gastrointestinal. Parou de me ouvir? Eu escutei uma voz. Não? Não, pode continuar, Lídia. Tá bom, é porque eu não vejo vocês, aí eu ouvi a voz, fiquei sem saber se vocês estavam me ouvindo. Tá? Então, isso permite, dentro daqueles guidelines, classificar a substância como sendo medianamente absorvida, né? Então, ela pode melhorar, então há uma margem para otimização, mas esse resultado tampouco é ruim. A gente também, por ultracentrifugação, é possível fazer a determinação da ligação à proteína plasmática, a gente determinou como 89%. Esses dados podem ser correlacionados com a propriedade físico-química e, como eu disse para vocês, mais recentemente, a gente pode ainda determinar o que a gente chama de biodisponibilidade, tá? Biodisponibilidade in vitro. Como é que a gente faz isso? A gente entende a biodisponibilidade como sendo o produto da fração absorvida versus o produto do que seria especificamente a fração metabolizada aqui especificamente por fígado, tá? Nesse caso do H, e aqui por intestino, do inglês gut, né? De intestino. Então, quando a gente faz esses 3 produtos aqui, a gente consegue calcular que a nossa substância ela tem uma biodisponibilidade de 31%. Então, isso é uma maravilha, porque a gente deve saber, acho que todos vocês devem acompanhar, quem trabalha com o grande desafio que é chegar a uma molécula que tem uma boa biodisponibilidade, muitas vezes elas falham por falta de biodisponibilidade oral, então você desenvolver um modelo no qual você possa, dentro de uma série enorme, saber já qual composto tem a biodisponibilidade oral mais adequada, é muito interessante, né? E é muito
proveitoso e muito profícuo para que a gente tenha maior possibilidade de chegar a um candidato à frente que, de fato, tenha a possibilidade de avançar na cadeia de desenvolvimento. Só para fechar, eu queria mostrar que dentro desse contexto de metabolismo nós temos também uma meta de estudo que está sendo implementada no âmbito do LASB-INCT, que remete à questão de identificar precocemente toxicidade e metabolismo dependente. Vou usar aqui essa referência de 2017, que eu acho ela bastante seminal, porque ela traz várias tabelas mostrando aqui medicamentos que foram retirados do mercado e a razão pela qual eles foram proscritos. E aí vejam que é surpreendente, quando a gente olha o mecanismo de toxicidade, que ele está relacionado sempre à geração de metabólitos reativos. Metabólitos reativos, o que isso significa? Isso significa dizer que essas substâncias estão saindo do mercado porque, quando metabolizadas, elas geram metabólitos com características eletrofílicas que são tóxicos. Portanto, nesse momento da fase pré-clínica exploratória, ou na etapa anterior até de identificação do composto lead e de otimização desse composto, se faz fundamental que a gente responda a pergunta se a nossa molécula tem ou não tem possibilidade de gerar um metabólito reativo. E isso é um experimento que nós estamos implementando no laboratório e que eu vou deixar vocês curiosos para uma próxima apresentação mostrar os nossos dados sobre esse assunto, tá? Então, dito isso, eu vou encerrar esperando ter conseguido mostrar para vocês como a gente avançou numa linha que é bastante negligenciada dentro da química medicinal, que é o estudo do metabolismo. E eu vou fazer um agradecimento usando uma foto muito antiga aqui, né? Vocês vão ver aqui que é tão antiga que o professor Ângelo está presente na foto, mas exatamente porque eu gosto muito dessa foto, porque é uma foto que surge no contexto do nosso primeiro INCT, a aprovação do primeiro INCT, foi uma comemoração, inclusive, do INCT em Saquarema, e o INCT viabilizou isso, e eu sou muito grata, acho que meu primeiro agradecimento vai exatamente por Instituto, por assegurar a infraestrutura que nós precisávamos para dar esse salto e mudar um pouco a forma com que a gente vinha fazendo a química medicinal no LASB. Então, agradeço muitíssimo aqui ao nosso coordenador científico do INCT e também do próprio laboratório, o professor Eliezer Barreiro. Agradeço ao professor Mansur pelo companheirismo do dia a dia no laboratório, ao professor Maurício, nosso eterno colaborador, a professora Nelilma, que nessa foto era pós-doc do laboratório, que hoje é professora da Rural. O professor Arthur está aqui também, tenho certeza, só tem que achá-lo aqui, talvez, ou não está. Na dúvida, mas o professor Arthur, acho que já era essa época aqui do laboratório, certamente, professor Eli e tantos outros que hoje já são professores e passaram aqui pelo laboratório, eu deixo meu especial agradecimento a eles. Devo agradecer também às demais agências de fomento, particularmente a FAPERJ, que tem nos tirado do sufoco nesses 4 anos que nós ficamos sem muito apoio à pesquisa vindo do CNPq e da CAPES, e quero agradecer, assim, muito especialmente à Divisão de Química Medicinal da SBQ por esse convite, que me deixou bastante feliz, e quero, como foi dito pelo nosso diretor da divisão, né, pelo professor Gustavo, que a escolha do meu nome foi também dentro da política de valorização das mulheres na SBQ, deixar o meu agradecimento especial à professora Lília, que representa, então, o nosso gênero dentro da divisão de Química Medicinal. Muito obrigada também a todos que assistiram, e aí a vocês eu dedico essa foto lindíssima do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigado, Lídia, pela excelente palestra. A gente fica super contente de ver a preocupação, né, com diversos focos da nossa área, que é extremamente interdisciplinar e que, às vezes, a gente se preocupa com um detalhe ou outro sem ver o contexto geral do que nós estamos trabalhando, né? Bom, a gente tem tempo para perguntas, eu gostaria aí de vocês se manifestarem. Se alguém não tiver a vontade de falar no microfone, pode mandar aqui no chat, que nós também... Às vezes os alunos ficam envergonhados, né?
Podem perguntar qualquer coisa, não se preocupem, precisa ser curiosidade, né? Aproveitando que o Eliese botou a câmera dele, eu lembro que o Eliese sempre dizia assim, né? Vou repetir uma frase dele que eu não repito normalmente, tá? Porque eu não gosto. Mas ele sempre dizia assim, ó, não existe, como é que ele falava? Ele fazia um trocadilho. Ele falava assim, não existe bulo que não pergunta. Não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta. Isso aí, uma coisa assim, era um trocadilho nesse sentido. Então, acho que é isso, assim, fiquem à vontade para perguntar. Eu sei que é uma área diferente, quer dizer, não é uma área diferente, porque todos nós somos químicos medicinais, mas é uma aplicação da química medicinal diferente. Então, eu entendo que em 40 minutos é difícil de assimilar tudo, mas por isso mesmo, curiosidades também são muito bem-vindas. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou me dizer que eu era um aluno atrevido, né, Eliezer? Que eu ia lá, conversava com ele, sempre isso foi um prazer muito grande poder estar próximo aí dos mestres, que hoje tenho como grande amigo, mas sempre fui lá, perguntei, incomodei, então sempre foi um orgulho aí poder ter essa liberdade. Então eu acho que vocês também podem ter essa liberdade, viu, moçada? Claro, com respeito, mas perguntas sempre são bem-vindas. Lídia, hoje nós temos algumas plataformas de predição, né? Tem o Suíça e Admi e outros, e eu vi que você não mostrou, né? E eu vejo bastante gente usando essas plataformas, às vezes até de uma maneira com pouco cuidado. Você chegou a comparar dados dessas plataformas? Vocês viram se elas têm uma capacidade de predição adequada? Tem alguma coisa nesse sentido? É uma excelente pergunta. O que acontece? Assim, o grande problema vamos dizer, dos programas gratuitos para fazer predição metabólica, independente de qual seja, é que para projetos com cunho confidencial, eles não são úteis, porque você acaba colocando numa nuvem a sua molécula e você não sabe o que acontece com ela. Isso é uma discussão imensa, se você acaba perdendo ou não perdendo a confidencialidade do seu projeto quando você faz isso. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que eu, particularmente, não sou muito fã dessas plataformas que você citou. Por que razão? Porque elas se prestam como repositórios de informações já existentes. Então, se eu, eventualmente, quiser saber tudo da farmacocinética do Viagra, eu vou colocar lá o Viagra e ele vai me dar tudo que tem, mas ele não vai me dar de moléculas inéditas. Então, tem plataformas que são assim. Você só consegue pegar de substâncias que já existem, mas não consegue prever. E existem outras que fazem como se fosse uma espécie de, por inteligência artificial, elas são, na verdade, criam, né, algoritmos que identifica padrões de similaridade com os dados já existentes. Então, se existe dentro do banco de dados dela informação de que ésteres etílicos são hidrolisados, e ela vai olhar a sua estrutura que você desenhou e você tem um éster etílico, ela vai correlacionar aquilo ali como sendo um sítio de hidrólise. Então, isso é feito. Então, existe, você pode fazer para isso, e no livro lá do Eliese do Mansur, no capítulo 2, eu até cito algumas dessas gratuitos que a gente usa em termos de aula, desses cursos, que a gente recomenda que os alunos acabem usando. Eu não sou muito fã de estimular de forma indiscriminada isso, porque eu já vi erros. Então, assim, eu já vi, por exemplo, reputar a hidrólise a citocromo. Então, na verdade, citocromo não hidrolisa. Então, acho que a gente precisa ter cuidado. Se você não tem a formação básica e você só olha aquilo, você acaba, às vezes, aprendendo errado, tá? Esses programas que eu coloquei, o MetaSite, eu gosto muito. Por que eu gosto do MetaSite? Particularmente, a gente nem está mais assinando, mas sempre gostei. Por quê? Ele hibridiza a forma de ver. Então, ele faz a predição tanto baseado nesse armazenamento de dados, né? Então, com o olhar do ligante, e ele faz a predição também com o olhar da proteína-alvo. Então, ele faz modo de interação. Então, ele combinando as duas ferramentas, olhando a estrutura e olhando o ligante, eu acho que a capacidade de predição dele é muito melhor. Muito obrigado, bem legal essa sua opinião. E eu também acho que eles têm erros bem consideráveis, esses softwares
que a gente tem essas plataformas. Gente, mais alguém? Não se preocupe, porque essa hora 9h20 está todo mundo cansado. 8h20, né? Acho que a galera a 9, não, 8, verdade. Ô, Lídia, primeiro, falar. parabéns pela apresentação, né? Foi excelente, acho que foi bem... realmente é uma parte, assim, que às vezes a gente se atenta pouco, né? A parte, assim, do metabolismo dos compostos. Eu também gosto bastante dessa parte de metabolismo, eu acho fantástico, assim, até a questão, eu brinco com os alunos, né, assim, aquelas reações que vocês não gostam de aprender na química orgânica, elas acontecem, né, e acontecem no nosso organismo, né? Sim. Porque às vezes eles acham que aquilo não serve para nada, né? Uhum. Então, eu gosto bastante. Aí eu achei bem interessante que você mostrou a parte aí do cálculo da biodisponibilidade, né, da possibilidade agora de fazer esses cálculos, e eu não consegui entender muito bem ali, porque eu achei que realmente era uma coisa que a gente sempre falava, tem uma boa biodisponibilidade ou uma biodisponibilidade não tão boa, mas a gente não tinha um valor, né, a gente não media isso, né. Então, eu só queria, assim, bem aprendendo, bem aprendizado, né, mas para você explicar um pouquinho, assim, como que realmente aquele cálculo ali, o que você está considerando ali? Também é uma pergunta bem legal. É uma novidade, a gente implementou isso relativamente recente no laboratório, pela necessidade de responder, sem precisar do ensaio em vivo, se uma molécula tem ou não tem biodisponibilidade. Porque vários exemplos nossos, a gente chegava, avançava, quando ia para o farmacocinético em vivo, a gente via moléculas com biodisponibilidade de 8%, 13%, aí você tinha que voltar para otimizar depois de já ter feito milhões de ensaios com aquela substância. Então, não era inteligente. Então, a gente precisava ter uma informação sobre a biodisponibilidade de forma precoce. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Assim, a biodisponibilidade intravenosa é 100%, e todas as outras vias raramente vai chegar a isso, né? Mas o que nos interessa é a biodisponibilidade pela via oral, tá? Então, a gente vai focar nela. Quando a gente fala em biodisponibilidade, né, eu não sei se tem químicos ou só farmacêuticos aqui, isso eu já não me lembro, mas é definido a biodisponibilidade é definida como a fração do fármaco ou da substância, tá, que chega à circulação sistêmica a partir do local onde ela foi administrada. Então, se eu dei um comprimidinho de 500 miligramas ou de 1 grama de aspirina, que seja, quanto disso vai chegar no sangue, na circulação sistêmica? Então, esse percentual que chega é o que me interessa, porque é ele que vai chegar ao sítio de ação, tá? Então, originalmente, a gente tem que lembrar que, para chegar lá, precisa absorver e precisa, eventualmente... Eu vou refrasear. Claro que tem que absorver, mas o que muita gente, mesmo em química medicinal, não se dá conta é que, assim que está absorvendo, já está metabolizando. Então, não existe parâmetros que são assim estanques. Eu absorvo, aí depois distribuo, depois metabolizo. Não existe isso. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, à medida que está sendo absorvida, ela está passando pelo intestino, por isso tem lá microsoma intestinal. Então, ela está sofrendo metabolismo pré-sistêmico. Aí ela vai ser levada até o fígado, vai sofrer metabolismo pré-sistêmico no fígado. Aí ela cai no sangue. Então, significa dizer que o percurso que ela está fazendo, desde a boca até ela chegar lá no sangue, obrigatoriamente faz com que ela passe por etapas de absorção e pela etapa que predispõe ao metabolismo pré-sistêmico hepático e o metabolismo pré-sistêmico intestinal. Então, o que aquela fórmula faz? Ela, na verdade, entende que você pode calcular isso determinando in vitro qual é a fração não metabolizada no fígado, qual a fração não metabolizada no intestino e qual a fração absorvida. Então, quando você multiplica isso vai lhe dar a sua biodisponibilidade, porque você está simulando exatamente o quanto você perderia por metabolismo pré-sistêmico hepático, quanto você perderia por metabolismo pré-sistêmico intestinal e o quanto você perde porque não é absorvido. Aí você chega àquele número.
né? Então, obrigatoriamente, para aplicar aquele cálculo, eu tenho que ter feito o ensaio do Pampa, tem que ter feito a estabilidade microssomal em fígado e a microssomal em intestino. Tá? Certo, obrigada, Lídia. Eu que agradeço. E aí, galera? Então, ninguém. Ó, o Lucas levantou a mão. Lucas, por favor. Bom, professora, muito obrigado pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, uma curiosidade em relação ao estudo dos inibidores de PDE, porque você utilizou como padrão ali o Rolipram, e eu reparei que na estrutura dele você tem um ciclo hexil no lugar de uma das metilas, das metoxilas. Seria isso uma estratégia para proteger a demetilação, no caso das metoxilas? Vocês fizeram algum análogo que tenha esse ciclo hexil no lugar das duas metoxilas ali no anel? Lucas, também é assim, muito bem observado estruturalmente. Embora acho que é uma ciclopentila. Ciclopentila, isso. Né? Isso. Então, mas é isso aí, você matou a charada. Assim, a ciclopentila, ela é colocada ali exatamente porque, por efeito estérico, ela impede a dealquilação, né? Então, isso acaba servindo como uma proteção. E se nós utilizamos desse mesmo artifício estrutural para ganhar estabilidade por 448, a resposta é não. A gente até fez um derivado com a ciclopentila, mas foi na alquilação do nitrogênio. E esse derivado se mostrou, na verdade, bastante ativo. Então, aumentou a potência para a fosfodiesterase. Mas a gente não fez comparativamente se houve alteração na estabilidade metabólica. Possivelmente não, porque a gente está vendo que os dois soft spots estão nas extremidades. Então, essa seria uma estratégia viável dentro de um caminho de lead optimization? Sem sombra de dúvida, seria possível. Mas, na época, isso não foi feito porque a gente precisaria partir do derivado catecólico, né? Então, você teria que ter uma metoxila e uma hidroxila e tentar alquilar, mas a gente teria problemas, porque a alquilação não seria seletiva, porque a gente tem a sulfonamida e tem o fenol, 2 sítios ácidos, 2 sítios, então a quimioseletividade seria ruim. Então, eram muitas dificuldades químicas e a gente deixou isso de lado naquele momento. Mas a pergunta é muito pertinente. Obrigado. Nada. Bom, então, eu queria, mais uma vez, em nome da Divisão de Química Medicinal da Sociedade Brasileira de Química, agradecer a professora Lídia, agradecer a todos os presentes, e eu tenho agora aqui um momentinho do Jabá, né, do Brasil Mediquem. Aqui a Tamires vai nos... eu vou apresentar aqui para tudo isso. Um minutinho. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, parabenizar a professora Lídia pela excelente palestra, uma aula, uma verdadeira aula e uma inspiração. A Divisão de Química Medicinal pelo espaço, para a oportunidade de falar sobre o Brasmedichem de 2023, que será realizado na cidade de Salvador, entre 24 e 27 de outubro, no Centro de Convenções. E para falar que as inscrições começarão no dia 10 de dezembro, com preço promocionais, como aqui projetado no Gustavo, esse é o preço promocional, e esse preço está válido até os 100 primeiros inscritos. Esse Brasmed tem algumas diferenças, que o Marcelo tinha antecipado no início. Esse preço, ele não está incluso hospedagem, é só a inscrição, o acesso ao congresso, né? Então, as pessoas têm liberdade de escolher, a gente vai estar indicando uma lista de hotéis que pode ser facilitado, né? As pessoas que se estiverem próximo à região do centro de convenções, mas terão a liberdade de escolher o local da hospedagem.
a gente conta com a presença de todos vocês e pede que os professores, os líderes de grupos de pesquisa divulguem o Brasmed para os seus alunos, seus colegas, colaboradores, mesmo porque a gente tem aí a inscrição com esse preço promocional até os 100 primeiros inscritos. Não podemos dizer até quando, né? Porque até atingir os 100 primeiros inscritos. Aqui tem o QR Code, tanto do site quanto do Instagram. A gente vai estar postando todas as atualizações sobre preço, palestrantes confirmados, ou sobre informações sobre a cidade, sobre hospedagem. Então, sigam a gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição e contamos com a presença de todos vocês. Obrigado, Tamires, pelas palavras de divulgação. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Eu queria agradecer a todos mais uma vez. A gente está